Você já sentiu que o simples ficou complicado? Um exemplo: comer à mesa sem pressa, conversar sem distrações, ter um tempo em silêncio com Deus. Parece que tudo isso ficou tão distante. E se você sente que a vida acelerou demais e deseja reencontrar o que realmente importa, esse episódio é para você. E essa conversa tão especial eu recebo aqui no estúdio de Dentro para Fora, a Alana e a Fábio. Meninas, sejam muito bem-vindas. É uma alegria muito grande tê-las aqui conosco. Ai, obrigada, Mirtz. É um prazer, uma honra a gente estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Mirtz, pelo convite e pela oportunidade. É uma alegria imensa estar aqui no teu canal de Dentro para Fora. Que gostoso tê-las aqui conosco. Estava dando uma olhadinha no livro, Pão da Presença. É um livro de receitas saudáveis e devocionais. Como surgiu entre devocionais e receitas? Qual foi o gatilho que despertou em vocês unir devocional com receitas? Hoje, atualmente, as pessoas ou elas estão focadas muito no corpo ou só no espírito, né? E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós somos um corpo, alma e espírito. Então, nós quisemos trazer, né, receitas saudáveis para que a pessoa possa realmente estar cuidando do corpo e os devocionais para que ela possa ter um tempo e cuidado com o espírito. E além disso, nos capítulos que antecedem as receitas e os devocionais, depois você pode olhar, a gente traz também o cuidado com a alma, com a mente. A gente tem um capítulo de renovando a mente, então a gente traz esse compilado completo para que a gente possa tratar o corpo, a alma e o espírito. Que bacana, que interessante isso. Quando eu olhei ali, foi a primeira coisa que me chamou a atenção. A completude, o sozo, corpo, alma, espírito. Isso é algo muito profundo. Como que surgiu? Quando que surgiu? Fazem 18 meses, né, Alana? A gente fala que foi um processo de 2 gestações. O primeiro foi um processo onde as duas tinham palavras de que algum dia iriam escrever um livro. Eu recebi a palavra no Voe Borboleta, que um dia iria escrever, e a pessoa falou assim: eu vejo você autografando livros, em 2019. Então, veja, passou todo esse tempo, e aí, em janeiro do ano passado, Deus nos conectou, ainda a gente já se conhecia, mas Deus nos conectou mais profundamente ali, a amizade foi aumentando e as coisas foram acontecendo, né? Nós vivemos o processo ali nos primeiros 9 meses, e aí quando a gente definiu, não, é isso mesmo, batemos o martelo, da onde a gente ia seguir, qual editora que a gente ia fazer, foram mais 9 meses. E aí nasceu o Pão da Presença. E eu fui resgatar um sonho de criança, que era um sonho de escrever um livro de receitas, né? E quando eu passei por um processo de cura, Deus me colocou isso novamente. E aí, em sintonia, né, em contato com a Fábio, saiu o Pão da Presença. E Deus, ele foi mostrando o tempo, as receitas, as devocionais, tudo realmente no tempo perfeito dele. E é tão bonito de ver, porque vocês duas caminham juntas, a gente percebe a unidade entre vocês. E na prática, uma psicóloga e uma nutricionista, unindo, como é na prática essa convivência? Porque a gente enfrenta desafios em sociedades, em amizades longas, na família. E na prática, como que é? Deus uniu uma psicóloga e uma nutricionista, porque eu tive já o desejo no meu coração, e eu amo e sempre gostei, até no livro tem aí um pouquinho da história, dessa questão saudável, de pratos diferenciados. Eu aprendi a cozinhar com meu pai, ele também é chefe de cozinha, né, mas ele fez por hobby mesmo. E eu sempre gostei dessa prática, disso de trazer para os pacientes os hábitos saudáveis.
né? Com Essa integralidade. Isso, exatamente. E quando a gente conversa, a Alana fala, puxa, não adianta nada eu dar um cardápio, e eu acho que eu vou Exatamente. passar para você. Exatamente. Hoje, se você seguir um cardápio, se você não souber a importância da renovação da mente, de nada adianta você ter um cardápio ali, né? E precisa da psicologia junto, hoje integralmente, né? E eu também tinha um sonho de fazer psicologia. E quando eu também fui buscar a vontade de Deus, ele falou não, né? Então ele me apresentou e me deu uma amiga. E hoje a gente tá juntas, né, nesse projeto, porque uma engloba, né? Uma depende da outra, né? A nutrição e a psicologia, elas caminham juntas, né? Exatamente. Eu acredito bastante nisso. Eu acredito muito exatamente isso na integralidade. Mas também a gente sabe que em toda convivência existem atritos. Quando há uma situação, uma discordância, como que vocês resolvem? Como vocês buscam resolver isso? Hoje nós temos uma comunicação, né? A gente fala corajosa, aberta. E assim, Deus realmente me presenteou, a Fábio, sua família, né? E até às vezes acontece alguma situação que eu não gosto, não me sinto bem, ou ela. Nós temos essa liberdade hoje eu falo, amiga, eu não quero mais errar, né? Em amizades. E é possível sim ter uma amiga de Deus. Então, quando acontece uma situação, ela a mesma coisa, a gente tem essa liberdade em falar em amor e podemos corrigir, eu não gostei, eu me senti assim, expressar os nossos sentimentos uma com a outra, porque realmente esse livro Deus deu para as duas, né? Então, se a gente não estiver muito bem alinhada, sabendo o nosso propósito, a nossa identidade, a gente não vai conseguir levar o que Deus quer que a gente leve. Então, hoje a gente tem caminhado sobre isso como uma amizade verdadeira, né? Exatamente. Até a gente, como a Alana falou, né? Tem alguma situação que acontece. Ela me dá a liberdade para que eu venha trazer para ela, falando, olha, amiga, eu acho que, né, dessa forma, a forma como você falou, ou como foi, ou, né, poderia ter sido diferente. E da mesma forma, ela. Então, é muito legal essa... É a maturidade, né? Que Deus nos proporcionou, é a maturidade espiritualmente falando, e uma confiar na outra. Eu acho que isso é uma chave. Olha que interessante, né? Você falou de confiança, acho também muito importante. E você falou algo, Alana, que me chamou muito a atenção. Conversa corajosa. Fala um pouquinho como que é como que é ter uma conversa corajosa. Uma conversa corajosa é você realmente expressar os seus sentimentos, né? Você falar a verdade sem máscara, você chegar, eu não gostei dessa situação, eu me senti assim. Muito importante expressar como você está se sentindo, né? Para que a gente não deixe essa raiz, né? Da tristeza, da amargura, querer realmente separar o que Deus realmente construiu, né? Porque a Fábio, quando eu conheci ela, a gente só se dava oi, se cumprimentava. E como Deus nos conectou, hoje vendo, foi Ele que nos conectou. E a amizade tem que ser leve, né? Eu vejo assim que as mulheres, elas sugam muito uma amizade hoje, né? Elas dependem muito, muita cobrança, né? Elas acabam sufocando. E muitas acabam nem tendo mais amizade, não querem mais, ficam frustradas. Por quê? Porque não tem essa liberdade, não sabe que a amizade é para ser leve, sem peso, sem cobrança. Se você não quer ir num momento, né, em algum lugar, você falar, não, eu não posso, eu não quero, eu não tô legal. Isso é a liberdade de uma amizade construída em Deus. Então, eu tenho só que agradecer a Deus realmente por eu estar construindo essa amizade. Então, a gente é bem verdadeira e bem aberta e mostrando todos os sentimentos, que é possível sim, sem cobrança, com leveza, com amor, né? E a gente age a partir da nossa identidade, porque a gente já tem a identidade firmada em Cristo como filhas amadas. Então, a psicologia explica que se eu parto, né, do princípio de que eu ajo pela minha identidade, coloco a situação na mesa e depois vem o sentimento, a gente vai saber resolver. Mas se eu inverto essa equação, se eu coloco o sentimento na frente, porque aconteceu alguma coisa, eu agi pela raiva, certamente eu vou machucar. É verdade. E aí não vai ser legal, mas eu tô indo assim, e isso vale não só para uma amizade, mas num contexto familiar,
com os filhos, E uma sociedade, uma uma amizade mais sociedade. próxima, uma Exatamente. parceria. Isso. Quando eu ajo a partir do meu sentimento, o coração humano é enganoso, a própria palavra fala É disso. verdade, claro. Então, eu vou estar agindo num papel de vítima. Eu me coloco no papel, eu falo, porque você fez isso, porque você é isso, e eu não reconheço aquilo que eu fiz. Entende? Então, quando a gente age dessa forma, a amizade, ela vai sendo, a gente vai construindo uma base sólida, né? É muito interessante, eu quis ressaltar essa pergunta, porque muitas pessoas podem estar nos ouvindo e nos perguntando o que é uma conversa corajosa. Para incentivar as mulheres a terem conversas corajosas com suas amigas, para que possam, muitas vezes, uma rusga, uma comunicação com ruído, ela possa estar alinhada. E como vocês caminham com uma unidade tão linda, por isso que eu pedi para que vocês falassem, está um pouquinho fora do nosso script, mas eu quis deixar isso bem claro para incentivar as nossas ouvintes a terem conversas corajosas, para alinhar muitas coisas com o pão da presença. E isso é voltar à simplicidade. Falando em simplicidade, olhando para tudo isso que vocês falaram, como no começo eu falei, aonde que ficou a simplicidade, meninas? Conte um pouquinho para mim sobre isso. Muitas vezes a gente vê que a simplicidade, ela realmente se perdeu, né? O simples, como você trouxe, muitas vezes ficou complicado. Então, a palavra de Deus, ele fala, se a gente voltar um pouquinho, né, na parte dos relacionamentos. Deus sonhou com o casamento, com esse relacionamento, com essa simplicidade, que era como? Olho no olho, face a face. Antes não tinha uma mesa, né? A mesa veio depois, lá em Êxodo, com Deus ordenando Moisés a construir uma mesa para que colocasse os pães da presença. Mas eles sentavam no chão. E tinham ali esse momento, e eu vejo que a tecnologia acabou roubando muito isso, essa simplicidade, 300 notificações por dia, tirando a concentração, né? E isso acaba tirando a simplicidade do dia a dia, que estão nas pequenas coisas. Sim. Bem legal isso. Nós perdemos a simplicidade quando nós temos autossuficiência, quando nós confiamos na nossa própria força e não contemplamos a beleza do Criador, né? Simplicidade, ela não é o que você come, o que você veste. A simplicidade, ela nasce no interior do coração. Quando você busca realmente a Deus, né? Sabe a sua identidade, né? Você não vai buscar em coisas e vai contemplar o que você tem. Então, a simplicidade, ela está dentro da sua casa, né? É o dia a dia ali, é as pequenas coisas. E muitas vezes a gente acaba contemplando coisas fora da nossa casa, né? E aí você não vai ter a sua simplicidade, porque você quer algo que está fora, quer alguma coisa que você não tem, e você não vai ser satisfeito nisso. Então, a simplicidade é um resgate, né, da nossa identidade em Deus. Exato. Alana, você tem uma fala incrível. Use o que você tem. Porque a gente muitas vezes pensa assim, para que eu possa apresentar uma mesa posta, para que eu possa fazer algo incrível, eu tenho que gastar, tenho que fazer. E você usa essa fala. Trabalhe com o que você tem. Governe com o que você tem. Da onde que surgiu essa fala? Esse é um capítulo do livro, né, da aula da experiência do lar. Então, é um resgate mesmo, porque o curso Experiência do Lar já foi, né, as pessoas às vezes julgam que é um curso de mesa posta, né? Que você vai lá para aprender a fazer. Sim, nós fazemos mesa posta, é uma experiência maravilhosa, é muito amor sobre essas mesas. A Fábia, ela se dedica nessas mesas para fazer, a gente faz o curso lá na casa dela, mas usar o que você tem terminei o curso, não tenho essas louças, não tenho nada disso, e aí? Usa o que você tem, é na simplicidade do dia a dia, é nas coisas que você tem. Um exemplo é no nosso livro, né? Que quando nós fomos fazer as nossas receitas, né? 52, nós nos deparamos, e agora, e as louças? Né? Nós não temos as louças ideais para as fotos, mas na verdade, porque nós estávamos olhando o quê? Para fora. Nós não estávamos olhando para dentro, né? Porque a gente também passou pelo processo, Porque a gente também passou pelo processo, exatamente. E todas as louças que tem nas fotos são nossas. Ou seja, nós temos, mas nós estávamos olhando o belo para fora.
Então, usar o que você tem é isso, é realmente você resgatar as coisas que você tem. Tudo que você tem, você comprou com um propósito, você não foi lá à toa. Então, você tem, talvez você esteja olhando a grama do vizinho ali, querendo aquilo, mas não é sobre isso. Ontem mesmo na aula, ali na hora de fazer a mesa, né, a Fábio fez uma dinâmica também, ela pode falar agora, mas é uma dinâmica, assim, muito profunda. É sobre o que você tem. É um testemunho de uma aluna nossa e uma aluna da autora que está aqui, né, no nosso prefácio, a Trina Titus, que a gente esteve com ela recentemente. Uma delas a aluna, ela tinha ali um lugar, mas ela ainda não tinha uma mesa para servir os seus familiares. Ela tinha feito uma mudança recentemente e ela estava ali durante o curso e, puxa, o que eu vou fazer, né? Tô aqui diante dessa mesa linda. E aí o Espírito Santo falou, use o que você tem. E o que ela tinha no momento eram caixas de papelão. Ela pegou aquelas caixas, colocou no centro da sala, colocou a toalha que ela tinha, colocou os pratos, algumas almofadas e sentou à mesa e fez a sua mesa era ceia de Natal. E às vezes as pessoas, né, param e falam, nossa, mas é sua mesa, que linda. Ela não foi assim. Deus foi acrescentando conforme a gente foi sendo fiel. E a palavra do use que você tem é a palavra dos talentos. Então, muitas vezes, as pessoas, elas recebem a porção de Deus. Então, cada um vai receber conforme a sua capacidade, seja ela pequena, média ou grande. E vai de a gente receber aquilo que Deus nos deu e a gente vai fazer aquilo multiplicar ou esconder. Se eu escolho esconder, qual é a resposta do Senhor? Se afaste da alegria do seu Senhor. Tire daquele que enterrou e dá àquele que fez mais. Então, é sobre isso o princípio do usar o que você tem. O princípio de usar o que você tem é também a simplicidade. Exato. É voltar a essa simplicidade. Gente, é incrível. De fato, é incrível. E a mesa como uma conexão de cura com o lar. Isso eu gosto muito de falar sobre isso, porque entra a psicologia junto. Tem estudos na Faculdade dos Estados Unidos, de Harvard, que trazem que as famílias que se assentam à mesa ao menos 5 vezes por semana, ó, mulheres, 5 vezes por semana. Imagine só, se a gente tem café, almoço e janta, certo? 3 refeições Certo. no mínimo por dia, são 21 refeições por semana. Os estudos falam 5 refeições por semana em família. Diminui drasticamente a depressão e a busca pelo uso de álcool e drogas, tabacos nos jovens. É impressionante. Os cientistas, eles trazem, falando, a gente não sabe o que acontece ao redor da mesa, mas a gente sabe que a mágica da mesa acontece e eles usam, cientistas, usando a palavra sobrenatural. Por quê? Porque Jesus está na mesa. Ele mesmo fala que ele é o pão da presença. E por isso a mágica dos jantares em família acontece. E essas reconexões acontecem. Porque muitas vezes, sabe, vocês falando, eu penso que as pessoas estão em casa, mas elas não estão conectadas. Um está no quarto, outro está assistindo TV, outro está no fast food, fast alguma coisa. food. E essa reconexão com a mesa, como ela é profunda, como ela... Vocês devem ter muitos testemunhos, todas as vezes que vocês trazem a experiência do lar para a vida dessas mulheres. Muitas experiências. Você pode contar uma delas, assim, fora essa do Natal que me impactou? Fora dessa do Natal, você teria alguma recente para contar de uma reconexão com o lar? Tem essa, né, da tábua de passar que a Trina contou pra gente. Que falei de e falei que ia falar dela também, né? Uma pessoa, também aluna da experiência do lar, ela pensou, puxa, o que eu vou fazer, né, com isso que eu recebi do Senhor, e eu quero passar isso tudo, porque está na simplicidade também eu passar aquilo que eu aprendi para outras pessoas. E é essa a nossa ideia, realmente passar
esse legado, o pão da presença, até a gente já recebeu palavras de geração a geração. E ela olhou e falou, puxa, o que eu tenho, né? Não tenho uma mesa também. E o Espírito Santo falou, você não tem uma mesa, mas você tem uma tábua de passar. Olha, E aí... ela não tinha caixa de papelão, Sim, mas ela tinha uma tinha uma tábua tábua de de passar. E aí ela pegou aquela tábua de passar, preparou, colocou uma toalha e na tábua de passar ela tinha 2 lugares. E nesses 2 lugares ela poderia ter uma convidada e gerando, né? Uma amizade, uma conexão, um servir juntas ali. E isso é algo que impacta bastante a gente. E na mesa também é um lugar onde todos estão à mesma altura, né? A gente está conectado olho a olho. Então a mesa ela conecta, né? Conecta os corações. É onde há curas, onde há diálogos, tempo em família. E não só isso, né? Eu acho que o alimento, né? Que a gente prepara também. Como forma de estar nutrindo a nossa família, de estar que Deus ele se importa assim com o que a gente come, como que a gente tem se alimentado. Então é na mesa que a gente vai estar colocando esse alimento saudável também, que é algo que a gente tem hoje trabalhado isso com as nossas alunas na aula, né, de culinária, um valor de consideração, resgatar isso, porque as pessoas estão indo para o mais rápido, para o mais prático, não querem mais entrar na cozinha. Ontem mesmo a gente teve uma aluna que ela chorou ali no momento da aula, né? Ela precisava ressignificar a cozinha na casa dela, ela não tem mais vontade de cozinhar, ela pede muita comida, almoça muito fora. Então, é uma cura mesmo que as pessoas precisam. As mulheres, elas se perderam ao longo do tempo. A identidade da mulher, ela tem sido muito atacada. E uma das coisas que eu percebo, o que nós conversamos, eu e a Alana, você vai olhar para a internet uma receita, desde começo ao fim, ela dura 30 segundos. Eles aceleram. Eles ali o vídeo, né? aceleram. Então, você vai cozinhar, você fala, nossa, ficou tão lindo aquilo. Você começa com a comparação, você fala, eu vou comprar pronto, isso não vou dar conta. Então, esse retorno da simplicidade é também olhar que o alimento, ele tem um tempo para você executar ele. E tem algo que você fala também, que isso me impactou bastante, de orar antes de ir no mercado. Então, esse livro, assim, o que eu vejo, esse livro, como um manual de cura para o lar. Então, se você quer se reconectar, aproveita e adquira esse livro. Esse livro é profundo e traz uma reconexão de você com o seu lar. E você fala isso de orar antes. Isso me impactou, porque geralmente a gente ora na hora da refeição, né? Na mesa, na hora da refeição, agradecendo. E quando você falou aquilo, eu falei, opa, peraí, aqui tem um mistério. Convidar o Espírito Santo, né, para tá fazendo parceria com ele na hora do supermercado. Ali você já vai gerar um momento de gratidão a Deus, né, por você estar podendo realizar suas compras, por estar comendo saudável e pedir para ele. Muitas vezes a gente compra alimentos em excessos, coisas que a gente não vai consumir, acaba comprando. E quando você vai também com fome ao supermercado, né, você acaba pegando aquilo que no momento você eu tô com fome, mas depois vai levar para tua casa e acaba estragando. Então, passar a olhar o nosso corpo realmente com carinho e fazer a parceria com o Espírito Santo, para que você possa fazer essa compra aos olhos de Deus, como que Ele queria que você estivesse se alimentando, né? A alimentação saudável, ela é libertadora, ela não é uma prisão, né? Como se vê por aí sobre dieta. Claro, tem restrições, você precisa passar por alguma, né, determinada dieta específica, mas comer saudável é prazeroso. A nossa ideia nesse livro é isso, é mostrar que sim, é fácil, nossas alunas cozinham, né, na aula da culinária, e elas provam, né, os alimentos que elas fizeram. Ontem a gente teve isso, fizemos 5 receitas, e é leve, é prazeroso, sem peso, sem aquela obrigação, não é chato, comida saudável não é chata, não é chata, não é ruim, comida saudável é gostosa, é bonita, é atrativa ao paladar. E é saudável. E é saudável, vai desinflamar, desintoxicar. Uma comida que não vai pesar. Nós já falamos várias coisas aqui, mas eu gostaria de falar sobre hábitos saudáveis. Para aquela que está escutando agora e fala assim, por onde que eu começo? O que vocês sugeririam para ela? Eu falo 3 coisas que para mim, né, é muito essencial. Primeiro é tendo um tempo com Deus mesmo, nutrindo, né, o seu espírito, um tempo no secreto, um tempo de busca mesmo em Deus.
Depois, comprar um tênis, ou seja, quem não tem um tênis, né? Eu acho que a corrida, né, é um esporte que eu pratico há 8 anos. Correr em qualquer lugar, você não precisa, né, estar presa em uma academia. Você pode sair correndo, claro, com uma orientação, né, de um preparador físico, mas uma caminhada, se você está sedentária, está naquela fase com o bebê, você pode colocar no carrinho e dar uma caminhada, né, fazer ele 3 vezes na semana. E começar também o consumo em excesso ali de açúcar, farinha branca, né? Dar uma desinflamada, começar com pequenas Um passinho de passinhos de cada cada vez. vez, né? Não chegar sendo radical, mas eu faria o exercício físico e o excesso de açúcar, assim, é algo que eu já eliminaria muito ali o inchaço, a pessoa já poderia até perder 1 quilo ali tranquilo se ela eliminar o açúcar da sua dieta. Fazendo um paralelo, né, Alana, com o que a gente fala também da parte da organização, a gente fala, não adianta que a gente querer organizar a casa toda de uma vez, porque não vai dar certo. E aí eu sempre falo, meninas, é uma gaveta por dia. E isso vale para, né, nesse caso também, é uma gaveta por dia, é um passinho de cada vez, é tipo, hoje, se eu como açúcar todos os dias, ou o açúcar no cafezinho, que é o básico, que tal a gente começar a diminuir por aí? Já é um baby step, como falam, mas já é um começo. E a gente celebra esses pequenos avanços. É tão incrível ter junto uma nutricionista e uma psicóloga, assim já tem certinho como começar, né? Muito maravilhoso. Mas se fossem hoje para começar esse projeto, o que vocês mudariam? O que vocês fariam diferente? O que deu certo e o que não deu certo? Olha, eu acho a primeira resposta que me veio quando eu vi essa pergunta foi nada, sinceramente. Mas, considerando isso, tem uma história, né, das nossas fotos aqui que queria trazer um pouquinho, que quando a gente começou a fazer o projeto, as cotações, a editora, as coisas todas, a gente tinha pensado em pegar do banco de imagem. Por quê? Porque financeiramente falando seria mais barato, enfim. Mas os nossos esposos, excelentíssimos patrocinadores desse projeto, nos incentivaram muito a fazer as fotos. Porque eles falaram assim, puxa, vocês já vão fazer, né? Vocês já fazem as receitas, as alunas provam as receitas, são receitas que já são de família, que a gente modificou, tem história, como vocês não vão fazer essas fotos? E aí eles nos incentivaram e a gente dividiu, né? Cada uma fez basicamente metade das receitas, juntamos as nossas coisas e mudamos ali no meio do caminho para que as fotos saíssem com as nossas coisas, com as nossas mãos, pois eram as lindas, nossas receitas. lindas. Então, eu creio que pela maturidade, a gente já foi conversando e a gente já foi mudando as coisas no meio do caminho. Hoje, do fundo do meu coração, eu não mudaria nada. Eu também, no começo, pensei não mudaria nada, mas o Espírito Santo mudou, assim, e eu mudaria uma coisa, eu teria ido para o centro da vontade de Deus antes. Isso. Porque esse livro, ele realmente, eu me senti esmagada, pressionada. Houve uma cura muito grande para que esse livro nascesse, né? Eu venho de uma cura de uma timidez, então, para eu estar aqui hoje, né, já é algo que eu jamais enfrentaria, né? Eu nem apresentava trabalho. Ambas passaram por isso, né? Exatamente, pelos processos. Ambas passaram. E quando eu fui para o centro da vontade de Deus, falei, Deus, chega, eu não quero mais carregar as coisas, eu quero saber o que o Senhor tem para mim. Eu estava fazendo uma pós, eu estava com outros planos, e aí Deus falou, bom, agora então é minha vontade, né? Então eu iria, mas eu demorei. Tanto que era uma das coisas que eu orava e falava, Deus, agora com 36 anos, né? Agora eu tô com 37, mas parece que demorou tanto, mas na verdade não demorou, né? Porque nós estamos vivendo o tempo perfeito de Deus, era para esse tempo, mas no começo eu me senti um pouco atrasada, porque eu demorei muito tempo para entender algumas coisas na minha vida. Então eu iria para Deus antes, saber qual é a vontade dele, porque ele tem, né, para cada uma porção individual, algo pessoal.
e para tratar e único, né? E esse livro foi resposta de tudo isso que nós duas passamos, mas eu acredito que a única coisa que eu faria diferente era isso. Eu não teria mais tentado com as minhas forças, eu não teria tentado abrir portas que não eram para mim. Porque quando você está vivendo a vontade dele, você não precisa forçar nada, né? As coisas vão acontecendo, vão fluindo. Hoje as pessoas nos procuram, nos chamam, a gente está recebendo convites, mas nós não estamos fazendo esforço, mas é porque Deus quer que a gente esteja nesses lugares e tenha um contato, conexões com essas pessoas. E eu lembro que quando eu fazia pós, eu estava fazendo, já fazia 6 meses que eu estava fazendo essa pós, e o Espírito Santo falava, não é para você isso. E eu insistia, eu falei, nossa, então o ser humano é teimoso, né? É desobediente. E a obediência com Deus, radical, ela gera tudo isso. Exato. E foi por isso esse escolhendo processo, pela obediência. né? Exatamente, obediência. Foi por isso esse processo anterior, né? Essa gestação desses 9 meses foi talvez pela nossa falta de buscar realmente o centro da vontade de Deus. E quando a gente foi, tanto a Lana quanto eu, as duas muito fortes, assim, com o processo de jejum, de oração, de romperes, a coisa fluiu, né? Exatamente. Muito incrível. Muito incrível. Adoro ouvir vocês, né? Sou fã de vocês. Nossa, você, né? Obrigada. E para encerrar, o que vocês diriam para aquela mulher que ela está perdida? O que vocês falariam para ela? Por onde começar? Eu falaria nessa busca mesmo da identidade dela, né? Saber para que ela nasceu, né? Qual é o propósito de vida dela, porque, como eu falei, o meu processo, eu estava buscando coisas que não eram para mim, né? Então, quando você sabe quem você é em Deus, né? Sua identidade, então você não precisa mudar, né? Você tem esse jeito de falar, esse jeito de sentar. Tudo isso, Deus, eu também na minha profissão eu já me questionei muito, né? Por que eu fiz nutrição? E tá explicando, né? Por que eu fiz, olha só tudo que tem acontecido. Então, é buscar mesmo a sua identidade e buscar em Deus o que Ele tem. Ele tem uma porção única para cada uma, né? Isso, e depois de buscar em Deus, olhar para você, né? Para o teu eu, para a tua alma, para que as coisas comecem a se conectar, né? Nessa ordem aí que a gente falou. Buscando esse cuidado do corpo, da mente, do espírito, e assim a gente vai trazer uma plenitude, e essa plenitude a gente busca com ele. Alana, Fábio, muito obrigada pela entrega de vocês, pela fala tão sincera, de falar a verdade mesmo para nós. Isso é importante, é muito importante para que a gente possa nos conectar com o que é real, que é, de fato, a simplicidade dos nossos dias. Muito obrigada por essa verdade. Obrigada a você, Mirtz, pela oportunidade e pelo carinho conosco. Obrigada mais uma vez, né? É uma honra, como a gente já falou, estar aqui contigo. Que episódio! Que incrível esse episódio! Se você ficou conosco até agora, compartilha com uma amiga que também está precisando ouvir essas verdades e voltar à simplicidade, como nós falamos aqui hoje. E você, se não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, curte. Na descrição desse vídeo, nós vamos deixar o link desse livro tão incrível. E eu te vejo no próximo episódio. Um beijo no teu coração.